Sabe aquele sentimento de culpa que bate só por sentir a tentação? Pois é, acontece com todo mundo. Mas e se ser tentado não for o verdadeiro problema? É exatamente isso que a gente vai explorar hoje. O tema é tentado, sim, pecando, não. Vamos juntos entender a diferença gigantesca entre ser testado e, bom, falhar no teste. Então vamos direto ao ponto sem rodeios. O que é, de verdade, a tentação? Porque olha, a ideia que a maioria das pessoas tem talvez não seja a história toda, sabe? Para a gente começar a entender isso, precisamos ir na raiz do problema. Aquela famosa atração pelo que é proibido. Afinal, o que é essa tal de tentação e por que ela parece ter tanto poder sobre a gente? Olha só, a definição mais técnica ajuda a clarear as coisas. Pensa assim: a tentação é um estímulo, sabe, um convite para fazer algo que até parece legal, mas que no fundo a gente sabe que é proibido ou faz mal. E aqui está o pulo do gato. Ser tentado não é pecar, é um teste de caráter, um teste de fé. E como é que ela age, né? A tentação raramente chega com o pé na porta, gritando. Pelo contrário, ela vem de mansinho, com uma voz suave, quase um sussurro, falando direto com os nossos desejos mais escondidos ou usando influências de fora. E olha, esse padrão não é de hoje, não. É uma história antiga, tão antiga quanto a humanidade. Essa atração pelo proibido nos leva lá para trás, direto para o Jardim do Éden. Lembra? A tentação não veio como uma ordem, mas como aquela voz macia, cheia de sugestão da serpente. Ok, entender como a tentação funciona é o primeiro passo. Mas agora vem o segundo passo. E esse pode virar a chave de tudo. A gente precisa aprender a separar o que a gente sente da nossa verdadeira identidade. E a chave é exatamente esta: ser tentado por algo não define quem uma pessoa é, de jeito nenhum. A tentação é um teste externo, não uma sentença sobre o nosso caráter. Ela não tem o poder de colocar um rótulo na gente. Olha, o apóstolo Tiago desenha esse processo de uma forma super clara. Ele explica que a tentação só vira pecado quando a gente dá corda para o desejo, sabe? Quando a cobiça é alimentada a tal ponto que ela literalmente concebe e dá à luz o pecado. Então, o caminho é mais ou menos esse. Primeiro, o desejo atrai, seduz. Se a gente cede, esse desejo concebe, vira pecado. E o pecado consumado leva à morte. Percebe? A tentação é só o comecinho de tudo. É ali, no primeiro passo, que a batalha pode e deve ser vencida. Mas vamos ser sinceros, por que é tão difícil resistir? É porque o que acontece dentro da gente não é uma briguinha, é uma verdadeira guerra. Uma guerra interna e sangrenta. E se essa luta parece familiar, a boa notícia é que não estamos sozinhos nessa. O próprio apóstolo Paulo passou por isso e descreveu essa angústia. Ele fala: eu quero fazer o bem, a vontade está aqui, mas eu não consigo. Ele reconhece que é por causa do pecado que ainda habita nele. A Bíblia é bem visual ao descrever essa batalha. Lá em Gálatas, o confronto é direto. De um lado, a carne, que são nossos impulsos, nossos desejos mais terrenos, e do outro, o espírito. São duas forças opostas numa queda de braço constante dentro da gente. E não é uma lutinha, não. É uma guerra sangrenta mesmo. E nessa guerra tem uma regra bem simples. O lado que a gente mais alimenta é o que vai vencer. Não tem segredo. A grande questão é qual lado está sendo mais alimentado. Agora, uma das armadilhas mais perigosas nessa guerra é o derrotismo. Sabe, aquele pensamento que chega de fininho e sussurra: ah, não tem jeito, eu não consigo, isso é mais forte do que eu. Quando a gente dá ouvidos a isso, a batalha já está praticamente perdida antes mesmo de começar. Certo, mas e aí? Existe uma saída para essa guerra toda? Sim, existe. E a resposta nos leva a um lugar muito específico. Depois de descrever toda essa luta, o apóstolo Paulo solta um grito que parece rasgar a alma. Um grito que ecoa até hoje. Miserável homem que eu sou, quem vai me livrar disso? É uma pergunta desesperada, que mostra uma necessidade imensa de resgate. E para esse grito de desespero vem uma resposta. Uma resposta simples, direta e absurdamente poderosa. Jesus Cristo. É Ele. Ele é quem nos livra. Mas o que isso quer dizer na prática, no dia a dia? Significa que pela cruz estamos selados.
fomos perdoados de uma vez por todas, de forma definitiva. Nossos pecados não foram só cobertos, não. Eles foram cancelados, apagados. E como o profeta Miqueias diz, foram lançados no mar do esquecimento. E tem mais. Essa promessa aqui é poderosíssima demais. Nenhuma tentação que aparece é sobre-humana. É algo que ninguém mais passou. E o mais importante, Deus é fiel. Ele não vai deixar a gente ser tentado além do que pode suportar. Pelo contrário, junto com a tentação, ele sempre providencia o escape, a saída. A vitória não está na nossa força, mas na fidelidade dele. Essa fidelidade de Deus nos entrega a resposta final. Uma resposta que não só ajuda na luta, mas que cala a boca do acusador de uma vez por todas. Tem uma frase de um amigo que resume tudo de forma genial. Ele disse assim: toda vez que Satanás se levantar para te mostrar o quão fraco você é, mostre a ele a cruz e diga: quer que eu te lembre do seu futuro? Porque o meu é estar por toda a eternidade ao lado de Jesus. É isso. A resposta não é discutir a nossa fraqueza, mas apontar para a cruz. É lembrar o inimigo não do nosso passado, mas do futuro dele e do nosso futuro garantido. E esse é o ponto final, a grande virada. A cruz não é só o lugar onde ele morreu. É o lugar onde o diabo já perdeu. Ponto final. A guerra já foi vencida ali. E para a gente fechar e refletir, qual é a mentira que o inimigo mais tenta nos empurrar? Aquela que ele repete sem parar. E sabendo de tudo isso, qual verdade a gente pode jogar de volta na cara dele da próxima vez?